Existe real interesse em melhorar da sua dor crônica? Melhorar da sua dor na coluna? Melhorar da sua hérnia de disco, da sua crise ciática, do travamento da articulação temporomandibular? Há real interesse em melhorar da sua dor de cabeça? Então você precisa entender alguns aspectos do processo de tratamento de dor crônica no que diz respeito à sua reabilitação. O que é reabilitação? Reabilitação é você conseguir voltar a fazer as coisas que a dor te impedia de fazer. Isto é, pela sua própria definição, pode ser que sua dor continue presente, mas que você consiga voltar a fazer as atividades, como jogar futebol, carregar sua neta no colo, voltar a correr, voltar a fazer uma academia, voltar a fazer sexo com seu esposo, com sua esposa, enfim. Seja lá qual for a habilidade que a dor está tirando da sua vida, é possível voltar a fazer aquela atividade independente da sua dor. Paralelo a isso, também é possível melhorar a sua dor. Eu não disse zerar, eu disse melhorar e colocá-la sob controle. Hoje em dia no Brasil, curandeirismo é crime. Se algum profissional promete para você cura da sua dor, ele é um charlatão, ele é um ignorante científico, ele só quer seu dinheiro. Dor crônica, ela não tem cura, ela tem controle, e enquanto você estiver fazendo as coisas que a gente pede para fazer, mudança de comportamento, mudança de estilo de vida, exercício físico, atividade física, são coisas diferentes, hidratação, alimentação, saúde mental / controle de estresse e higiene do sono, você com certeza terá muito menos risco de ter crises novamente. E quando as crises vierem, porque sim, a sua dor vai voltar. Porque dor crônica é episódico e recorrente. Quando a sua dor voltar, a intensidade será menor, a frequência será menor, porque você estará com a dor sob controle. Se você tem real interesse em melhorar da dor crônica, melhorar da dor ciática, melhorar da dor na coluna, melhorar da hernia de disco, da enxaqueca, da fibromialgia, da condromalácia patelar, da artrose, da bursite, da tendinite e de todos esses diagnósticos e rótulos que profissionais da saúde insistem em te dar, você precisa entender os pontos a seguir. Vamos pensar no que o mercado tem para te oferecer. Vou falar primeiro sobre a ozonioterapia. Ozonioterapia, vários colegas estrangeiros, argentinos, britânicos, trazem ao Brasil cursos profissionalizantes para profissionais da saúde de quaisquer áreas realizar a ozonioterapia. Só que antes de fazer um curso, esses profissionais precisam entender minimamente inglês para traduzir os artigos que dizem que essa técnica funciona e minimamente prática clínica baseada em ciência, metodologia de pesquisa científica, para entender se aquele artigo que está dizendo que a ozonioterapia funciona, ele realmente é bom. E se ele entende o mínimo de inglês e o mínimo de pesquisa científica, ele já deveria saber que a ozonioterapia só tem pesquisa clínica mostrando que funciona na área odontológica. Portanto, sim, eu estou te dizendo aqui que o ozônio que você está fazendo, que os 3, 4, 5 mil reais que você pagou em 10 sessões de ozônio retal, não funcionam para dor crônica. Aí você pode me dizer, mas Caio, eu melhorei. E eu vou te dizer por que você melhorou. Quando um paciente melhora de um episódio de dor, seja ela ciática, de coluna, enxaqueca, fibromialgia, dor crônica, vários fatores estão interferindo na melhora desse paciente. O primeiro fator é a história natural. O que é a história natural? Quando você tem um episódio de dor, de 72 horas a 10 dias, seu corpo tende a colocar essa dor em remissão. Não quer dizer que você vai ficar zerado, mas aquele episódio tende a melhorar em 72 horas a 10 dias. Não melhorou em 72 horas a 10 dias? Em até 6 semanas, aquele episódio de dor tende a melhorar em 60% dos quadros. Mais da metade dos quadros vão melhorar sem você fazer absolutamente nada em até 6 semanas. Passou de 6 semanas e você não melhorou, tá tendo dor com piora progressiva, incapacidade para realizar as tarefas, perdeu a força para ficar na ponta do pé, perdeu a força para ficar no calcanhar, perdeu a força de preensão, não consegue fazer esse agarramento aqui ó, com a mão. Não consegue fazer isso. Ó. A força de um lado tá boa e do outro lado você mal consegue apertar. Copo tá caindo da sua mão o tempo todo porque você perdeu a força. Você tá perdendo peso sem razão. Você tá com febre junto com a dor. Depois da dor você começou a ter incontinência urinária ou fecal. Né? Você tem esses sinais, passou de 6 semanas, você tem chance de estar tendo algum problema grave. E aí você precisa se dirigir à emergência médica, uma consulta com o seu médico de confiança, porque o seu médico de confiança, ele vai investigar para ver se você está tendo alguma patologia grave. Calma, respira, não se assusta, porque essas patologias graves só acontecem em menos de 2% do total de casos de dor. Então, não vamos entrar em pânico. Vamos respirar fundo e pensar se eu ainda estou nessa janela de 72 horas a 10 dias, nessa primeira janela. Se eu não estiver, se eu ainda estou na janela maior de 6 semanas, e se em 6 semanas eu não melhorei, aí sim eu estou naquele grupo de 40% dos casos que após um episódio de dor realmente vão tender a cronificar e passar de 12 semanas. Nesse momento você precisa procurar um profissional. E a partir desse momento, o profissional vai tentar te ajudar a não cronificar, a não passar de 12 semanas.
Caso esse profissional não consiga te ajudar a não passar a dor de 12 semanas, você entrou num outro espectro que é um quadro de dor crônica, que realmente você era um paciente candidato a cronificar dor, por vários fatores. Estilo de vida, comportamento, enfim. Fatores que eu citei no início do vídeo. Caso você tenha cronificado e passado de 12 semanas, seu tratamento se tornará um pouco mais complexo. Esse tratamento terá duração mínima de 3 meses e máxima de 2 anos. Sim, existem pacientes que já trataram conosco por 2 anos. E aí você pode pensar, caramba, 2 anos é muito tempo. Quando a gente está falando de dor crônica, a gente está falando de pessoas que têm dor há 5 anos, há 10 anos, há 15 anos. Com vários episódios de crises, internações, incapacidades, uma porrada de exames feitos, uma porrada de tratamentos tentados. E esses tratamentos, pessoal, sem sucesso. Como esses tratamentos não tiveram sucesso, esse paciente já tem um alinhamento de expectativa que esses 2 anos que eu citei aqui não é muito tempo. Para quem tem dor há 10 anos, o que são 2 anos? Mas é uma minoria de casos de pacientes que precisam de 2 anos de tratamento. A maioria vai precisar entre 3 e 6 meses, mas existem aqueles casos que precisam de 12 meses, de 18 meses, condições específicas. Por que eu te contei tudo isso e usei praticamente 8 minutos e meio desse vídeo para te explicar isso? Porque se você está na primeira ou na segunda janela terapêutica, o que vai acontecer? Você fez a ozonioterapia melhorou você. Só que na primeira e na segunda janela, você já iria melhorar. E qual o problema de acreditar que o que te melhorou foi a ozonioterapia? O problema é que a ozonioterapia é um tratamento passivo. Por ser um tratamento passivo, você entendeu que sim, o seu problema é inflamatório, que se você mexesse, você iria agravar o problema, que você precisou ficar deitado numa maca recebendo uma terapia e melhorar. E hoje a literatura científica mostra que tratamentos passivos têm efeitos paliativos. E eu não estou falando nem de ozonioterapia. Estou falando de acupuntura, de massagem, de liberação miofascial, de ventosa. Coisas que você só recebe a técnica. Por só receber a técnica, existe uma grande chance de você estar ajudando o seu problema a se cronificar. Entende? Então, vamos falar sobre um outro tratamento. Vamos falar sobre mesa de tração eletrônica, maca de tração eletrônica. Você deita numa maca boladona, o terapeuta começa a puxar sua cabeça e puxar seu membro inferior, sua coluna, para descomprimir suas vértebras. Essa descompressão, ela não acontece. O que acontece é uma propagação de tensão muscular por todo o seu corpo. Olha só, escuta o que eu estou te dizendo. Eu sei que você ainda está me ouvindo, porque eu estou usando o microfone de lapela aqui, mas olha só. A intenção da mesa de tração eletrônica é fazer uma tração nesse sentido, para puxar a sua coluna para cima, e uma outra tração nesse sentido, para puxar a sua coluna para baixo. É como se eu estivesse esticando a sua coluna, e em teoria, olha que maravilha, a maca de tração vai separar vértebra por vértebra e vai descomprimir a raiz nervosa, como por exemplo essa daqui que eu estou mostrando, né? Que tem a hérniazinha identificada aqui, vermelha, comprimindo o nervo ciático aqui. Então, essa descompressão vai aliviar a tensão do nervo. Cara, essa explicação é fenomenal e convence milhares de pacientes. Só que, mais uma vez, pessoal, isso aqui não acontece. Essa separação aqui da tração, ela não ocorre. Só para você ter uma ideia, em um cadáver, para lacerar os ligamentos aqui, que envolve as vértebras e os discos, eu preciso de 250 newtons de força. Imagine no ser humano. Então, o que acontece é que você está deitado, relaxando, e na posição deitada, esses discos são mais hidratados, você tem um momento de terapia ali, um momento terapêutico, você reservou um momento do seu dia para você, esse é um fator contextual, você está sob assistência de um terapeuta que você acredita ter autoridade, que tem autoridade perante você, porque para você ele estudou muito, e o que ele vai fazer ali é para tratar você, ou seja, a sua expectativa está alta, e os estudos científicos já têm mostrado que quanto mais expectativa positiva eu tenho sobre um tratamento, pessoal, melhor é o resultado desse tratamento. Então, o efeito da expectativa do paciente sobre uma terapêutica também melhora esse paciente em cerca de 6 a 8%, segundo a literatura. Não quer dizer que a máquina de tração eletrônica funcione. O que mais que a gente tem hoje, pessoal? Liberação miofascial. A liberação miofascial tem uma proposta fenomenal. Para ela, os tecidos da sua pele ficam tensos, um terapeuta exerce uma pressão nesse tecido sustentada, uma fricção, e esses tecidos começam a folgar. À medida que esses tecidos folgam, há uma teoria de que a circulação melhore, que produtos tóxicos do metabolismo vão embora, oxigênio chegue naquele tecido respire, melhore o fluxo sanguíneo e melhore a dor. Primeiro, a fáscia é um tecido conjuntivo denso. Ela não é liberada com processos de pressão. Antes do tecido conjuntivo denso, superficial esse tecido conjuntivo denso, que é denso porque precisa ser denso para dar sustentação e força para os movimentos que a gente tem que fazer, a gente tem um tecido conjuntivo superficial. Esse tecido conjuntivo superficial, que envolve todas as 5 camadas da pele, derme, hipoderme, epiderme, por aí vai, esse tecido conjuntivo frouxo, superficial,
Ele é frouxo porque ele precisa ser frouxo para que a permeabilidade da membrana favoreça a troca de nutrientes. Quando você exerce uma pressão de liberação do tecido, seja ele onde for, você está gerando microtraumas de repetição no tecido conjuntivo superficial para acessar um tecido conjuntivo denso para folgá-lo. Não há plausibilidade. O tecido conjuntivo denso não é liberado, a fáscia não é liberada. E eu ainda gero microtraumas no tecido conjuntivo frouxo, piorando aquela circulação, gerando microlesões inflamatórias naquele tecido que, durante a aplicação da técnica, o paciente sofre absurdamente. Quando não sofre a drenagem linfática, né? Porque é superficial. Quando é a liberação miofascial da forma que ela é proposta atualmente, o paciente sofre, sente muita dor e depois ele tem aquele alívio, que eu acho que você já percebeu que esse alívio é momentâneo. Com 48 a 72 horas, sua dor volta e você está lá de novo no profissional que libera a sua face. Ou seja, você está recebendo um tratamento que é completamente ineficiente e que é paliativo. Mas, Caio, quando que você usa a liberação miofascial? Em fisiculturistas, na semana de participação ou na véspera do pré-palco. Por quê? Porque esse microtrauma causado no tecido conjuntivo superficial, tecido conjuntivo frouxo, vai gerar microtraumas inflamatórios. E esses microtraumas inflamatórios vão dar um aspecto muscular mais volumoso para as poses que os fisiculturistas precisam fazer para tirar suas notas e vencer suas competições de fisiculturismo, tá? Então, na dor crônica, a gente não aplica isso. Caio, você fez pós-acupuntura, você não usa acupuntura em seus pacientes? Uso em alguns. Olha só, existem fases da reabilitação. A primeira fase é de controle da dor. A segunda fase é de controle do movimento. A terceira fase é de otimização funcional. A quarta fase é de recuperação da função. A quinta fase só acontece em pacientes que precisam voltar ao esporte, que é o return to play. O retorno ao esporte, a gente vai entrar como uma fase de reatletização. Então, nessa brincadeira aí de 4 a 5 fases, a gente ficaria no mínimo de 4 a 5 meses num processo de reabilitação de um paciente que teve dor. Só que essas fases, elas se entrelaçam. Controle de movimento e otimização funcional podem respeitar 3 a 4 semanas, as duas fases juntas, principalmente se a gente educa o paciente para o que ele tem que fazer em casa de movimento. Controle da dor pode variar entre 3 a 8 semanas. Se o caso do paciente for uma crise aguda de dor radicular por hérnia de disco, que está desenvolvendo uma dor no nervo ciático ou uma dor no nervo femoral, ou uma dor no nervo obturatório, ou no cutâneo lateral, ou uma dor que é propagada pelo nervo mediano, pelo nervo radial, pelo nervo NAC, que irradia pelo braço, esse paciente em crise ele pode precisar de muitas sessões de controle da dor, onde ele não tolera a exposição ao movimento, onde ele tem crenças irracionais de que o movimento vai agravar mais ainda o problema, de quanto mais dor ele sentir, porque pior está o machucado, e dor e lesão não são diretamente proporcionais. Eu tenho pacientes com hérnias de disco extremamente grandes que não sentem incapacidade nenhuma e dor mínima. E eu tenho pacientes com hérnias de disco extremamente pequenininhas que chegaram para mim com auxílio do marido na cadeira de rodas, com uma dor excruciante e altamente incapacitante. Então, não é porque tá doendo que eu tô machucando mais, não é porque tá doendo que eu tô agravando o meu problema, não é porque eu tô mexendo e aquele movimento tá provocando dor que eu tô agravando minha lesão. Não é linear essa relação. Pelo contrário, existem movimentos que começam de forma ruim, doloridos, e terminam de forma maravilhosa com o paciente saindo daqui melhor me agradecendo. E existem movimentos que começam a acontecer com uma experiência extremamente positiva, não estou sentindo nada. E à medida que o paciente vai repetindo, o quadro vai agravando. Então, é baseado nesses testes que nós, fisioterapeutas especialistas em dor, selecionamos quais são os conjuntos de movimentos que os nossos pacientes vão fazer. Então, é tudo extremamente dosado, é tudo extremamente calculado, de forma personalizada para você. Então, eu falei de alguns tratamentos aí, né? Que todos eles, na maioria das vezes, são passivos. E sim, eu só uso a acupuntura nessa circunstância de controle da dor. Tenho usado cada vez menos, tanto a acupuntura como agulhamento a seco, e tenho abordado os meus pacientes com a visão mais ativa, fazendo esses pacientes entenderem o problema deles, entenderem quais são os fatores agravantes, entenderem quais são os fatores aliviadores, para que eles tenham o automanejo, o autogerenciamento do seu problema. Uma vez que a gente começou a abordar esses pacientes com a visão que chamamos cognitiva e funcional, mexendo muito no processo de entendimento mesmo desse problema, esses pacientes começaram a evoluir mais, começaram a depender cada vez menos de mim, e eu saí daquele padrão de fisioterapeuta que te atende 4 a 5 vezes por semana, que te atende 3, 4, 5 vezes por semana, para um fisioterapeuta que te atende uma, no máximo 2 vezes por semana, e te ensino o que você tem que fazer em casa para que você diminua a frequência de visitas aqui. Por isso o meu valor é acima da média do mercado, porque você me visita menos vezes comparado a 95% do padrão de fisioterapia que é oferecido no mercado. Então, esse processo vem gerando autonomia para os meus clientes. E com esse vídeo, eu espero te explicar porque a maioria desses tratamentos estão sendo feitos de forma equivocada. Gente, a gente precisa diferenciar, eu falo sempre isso com meus amigos, a gente precisa sempre diferenciar o profissional que ele é educado, é cordial, lhe trata extremamente bem e por isso é agradável estar com ele. Do profissional que, obviamente, ele
é cordial, porque ele precisa ser, porque a cordialidade, a educação, a recepção que você dá com o paciente é um fator contextual que é positivo no tratamento da dor, obviamente. Você precisa diferenciar esse primeiro profissional que eu citei do profissional que tem a competência técnica para tratar você, que te mostra o que é ruim e o que é bom, e não só falando, mas fazendo você experimentar a experiência do movimento, para de ser aversivo para você, e ele aproveita essa modificação na experiência do movimento para explicar a você o problema. E aí você tem confiança, porque não é só alguém te falando o que é para fazer, é alguém, além de é alguém te mostrando o que é para fazer, e enquanto você faz e melhora a experiência de dor durante a execução, ele vai te explicando o que é que está acontecendo no seu sistema nervoso. Então, muitos pacientes que vêm até mim, vêm como segunda opinião profissional, querendo saber se o tratamento que eles estão fazendo estão corretos, por que eles não estão evoluindo, qual a sugestão de tratamento que eu tenho para eles. Muitos pacientes fazem isso. E, na maioria das vezes, a gente percebe que para a condição de dor do paciente, não é aquele tratamento que ele precisa estar fazendo. E aí você pode ficar impressionado com clínicas, e eu te dou toda a razão, tá? Hoje a tecnologia evoluiu muito, e realmente as aparências enganam. Por que eu tô falando isso para você? Porque você pode se impressionar com clínicas que vão... Você vai entrar na clínica e vai encontrar extrema sofisticação, ponto do cafezinho, uma moça te servindo um café, um chá, te oferecendo quitutes, né? Te oferecendo uma experiência de consulta, né? Você vai no banheiro totalmente elegante, marmorizado, você entra na sala, tem uma maca eletrônica que sobe e desce, você vê aquelas botas de compressão pneumática, aparelhos de eletroterapia, um ambiente extremamente sofisticado, num lugar com status, né, no grande hospital da sua cidade, um grande hospital de São Paulo, um grande hospital nos Estados Unidos. Mas, pessoal, a tecnologia tem evoluído há 2 décadas e os pacientes com dor crônica estão cada vez piores. Os pacientes com dor crônica não estão melhorando com o benefício da tecnologia. Então, o que melhora o paciente com dor crônica é a educação sobre o problema, exercício físico e atividade física com mudança de estilo de vida e de comportamento. São essas 3 esferas que melhoram o paciente. A terapia manual, a osteopatia, a quiropraxia, por que elas não são efetivas no tratamento da dor crônica? Porque elas são técnicas modulatórias. Elas agem somente naquela fase de controle da dor. Elas não previnem uma nova recorrência de dor, como muitos falam. O que previne a recorrência de dor, e ainda não é em sua totalidade, é apenas em 51%, é exercício físico, treinamento de força, condicionamento físico e higiene do sono. Mesmo que você esteja fazendo tudo certo, você só está prevenindo a recorrência do problema em 51%. Então essas técnicas manuais, essas técnicas passivas, elas são extremamente confortáveis e gostosas de se receber. Mas elas não são tratamento da dor. E, gente, eu quero me reservar a minha ignorância de não falar de procedimentos de outras profissões, como da medicina, da psicologia, apesar de estar estudando psicologia atualmente. Eu não me sinto na competência técnica de falar de outras profissões, mas a experiência que a gente tem com os pacientes que a gente recebe é extremamente negativa quando elas vêm de outros médicos, de outros profissionais de saúde que são médicos, que são psicólogos. É uma experiência de invalidação. De como se o profissional não acreditasse na dor que o paciente está sentindo, como se de fato o paciente fosse chato. Você consegue ter empatia? Você consegue se colocar no lugar de uma pessoa que está com dor e não está conseguindo fazer sexo com o marido? E tá com medo do marido largar ela e trocar ela por outra mulher porque ela não tá conseguindo fazer sexo, porque ela tá com dor pélvica crônica, dor lombar crônica, dor no quadril crônica, porque ela tem fibromialgia e não aguenta fazer, não sente mais prazer, não tem lubrificação, tem distúrbio metabólico, tem distúrbio endócrino. Você consegue se colocar no lugar de um vovô, de uma vovó que tá com dor crônica e que, gente, a dor sempre tem utilidade pro paciente. E que essa dor faz com que aquele filho que não vai mais com frequência na casa do pai comece a visitar o pai preocupado, e isso conforta aquele pai, e aquele pai inconscientemente, eu não estou dizendo que é de propósito, é inconsciente. Todo problema, toda doença, toda dor tem utilidade. E talvez por essa utilidade os pacientes não se coloquem em janelas de melhora. Não sei se está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês até o momento, mas é o que a gente tem observado, principalmente nos pacientes vovozinhos. Então, mas pode acontecer com jovem também, né? Muitas pessoas se utilizam da dor para terem a atenção do membro da família que eles precisam, que eles julgam ser necessários. Então, isso é falta de comunicação e acordo no seio familiar, sabe? São coisas que fogem da nossa esfera de fisioterapia e passam a tornar a esfera da psicologia. Todavia, entretanto, não é que a dor seja da cabeça desse perfil de paciente. A dor tem um componente emocional. Então, a definição de dor é experiência sensorial e emocional associada à lesão real ou potencial. Portanto, em sua definição, não é dor, não é experiência sensorial e emocional. É experiência sensorial e emocional. Então, se você teve um entorse de tornozelo agora, e esse entorse de tornozelo fez você cair e fraturar o fêmur, e você é engenheiro da prefeitura ou do governo, e você vai ter que parar de trabalhar, e vai ficar afastado por 14 dias do INSS, e provavelmente você recebeu um tratamento ineficiente porque você não fez um tratamento especializado, e aí cronificou o seu processo, você começou a ter dor generalizada. Gente, isso não é um cenário raro não, tá? Eu não tô exagerando não. Milhares de pacientes passam por um cenário desse.
Por mais que a sua dor seja sensorial, porque você teve um entorse de tornozelo, tomou uma queda, há uma contusão muscular, há uma fratura de fêmur, e tudo isso justifica a dor, o que acontece nesse percurso desse paciente? O percurso desse paciente é muito simples. O percurso dele vai fazer com que ele pense, meu Deus, eu tenho uma esposa que não trabalha, porque eu decidi que ela não trabalhasse em comum acordo, para que ela cuidasse dos nossos 3 filhos, que estudam num colégio, sei lá, vamos falar anglo-brasileiro, pan-americano, colégio Antônio Vieira, enfim, estudam num colégio particular caro, que eu pago sozinho e que agora eu tô afastado e que eu vou receber auxílio doença agora e meu salário vai cair muito, eu não vou conseguir sustentar. Meu Deus, eu não vou conseguir pagar o meu plano de saúde, o plano de saúde dos meus 3 filhos, o plano de saúde da minha mulher. Como que vai ser minha vida agora? Por mais que a lesão tenha acontecido com justificativa para o paciente ter dor, vários componentes emocionais em frações de milissegundos permeiam a mente do paciente, fazendo com que reações extremamente desproporcionais aconteçam no cérebro desse paciente. O cérebro desse paciente fica extremamente excitado e a região da amígdala começa a bloquear uma outra região. Córtex cingulado, córtex frontal, córtex pré-motor, substância cinzenta periaquedutal, bulbo rostroventral medial, todas essas associadas a planejamento, a memória, a atenção, a controle da dor, principalmente a analgesia. E por causa desse padrão de pensamentos que aconteceram no momento da lesão, esse paciente começa a ter risco de cronificação de dor. Então, por que eu dei esse exemplo aqui? Para você entender que por mais que sua dor seja enxaqueca, fibromialgia, dor crônica em qualquer parte do corpo, ATM, hérnia de disco, dor na coluna, dor ciática, esporão de calcâneo, artrose de joelho, bursite de quadril, impacto femoroacetabular, impacto subacromial no ombro, lesão de manguito rotador, por mais que tenham te dado uma explicação técnica para dói por causa disso, vamos fazer uma cirurgia para tirar isso aqui que você vai melhorar. Não caia nessa, porque quando você tem uma lesão, automaticamente uma cascata neurobiológica acontece no seu sistema nervoso, fazendo com que a dor não seja somente por causa da lesão que você acabou de ter. Fora os casos onde não há lesão e o paciente tem dor, ou pela utilidade explicada previamente, no caso do vovozinho que está tendo a atenção da filha, do irmão, enfim, por aí vai, por causa da dor, ou por outras razões que compreendem um aspecto de contexto de vida, transição de carreira, mudança de cidade, mudança de moradia, término de relacionamento / divórcio, divisão de bens, partilha de bens, herança, conflitos de inventário para ter herança, doenças entre os membros de primeiro grau da família, que geram preocupações excessivas, privações de sono, insônia, crises de ansiedade, síndromes de pânico. Então, a gente tem uma visão que a sua dor é individual e o seu tratamento, portanto, precisa ser personalizado para as características clínicas que você apresentar nas perguntas que eu vou te fazer e nos testes de movimento que eu vou realizar. E tanto as perguntas quanto os testes de movimento, eles podem ser realizados ou presencialmente ou por teleconsulta sem nenhuma diferença. Eu sei que você pode ter algum preconceito com, eu quero ver ele presencialmente para que ele me teste e me avalie melhor. Não há diferenças na primeira consulta do paciente que tem dor crônica, que está em crise, para a primeira consulta presencial para a primeira consulta online. Só há diferença se na consulta a gente identificar que o seu tratamento só pode ser presencial por você precisar em uma das 5 fases de reabilitação de uma das técnicas que a gente não pode oferecer de forma online. Mas eu já te antecipo que a maioria esmagadora dos nossos pacientes hoje são atendidos de forma online, inclusive os daqui da nossa cidade de Salvador, que para evitar o trânsito em determinados horários, optam por fazer a fisioterapia de casa, através de teleconsulta, do que virem aqui no consultório. Porque quando vieram aqui no consultório, perceberam que realmente, mas Caio não precisou tocar em mim, o tratamento foi por exercício, eu estou melhorando, acho que eu consigo fazer de casa sim. E os pacientes se dão essa oportunidade. Então, assim, eu espero que com essas informações vocês tomem decisões cada vez melhores acerca dos tratamentos que vocês estão procurando. Porque, gente, apesar de você estar sendo tratado, se o tratamento está errado para a sua condição, você está ajudando o seu problema a se cronificar. E parte disso é a sua responsabilidade, porque plano de saúde paga pra gente R$32 por sessão. A gente cobra hoje quanto, meu Deus? A gente varia, tem condições que são 347, tem condições que são 600, e a gente vai variando nessa zona de preços, entre 347 e 600 na consulta, com descontos no tratamento, a depender da sua condição. E por que eu falo a depender da sua condição? Porque uma dor, vamos supor, pessoal, olha só, vamos supor, imaginariamente, que todos esses problemas que eu citei aqui pra você, apareceram na sua frente agora 8 pessoas diferentes. Todas elas com dor no mesmo lugar. Todas elas com dor no mesmo lugar. Paciente número 1, dor lombar irradiada para coxa. Vou falar porque é o quadro mais comum, né? Chega dor cervical, chega em ombro, chega em joelho, chega em ATM, chega de cabeça, mas a maioria esmagadora é questão de coluna vertebral que a gente atende. Então, paciente 1, dor lombar irradiada para coxa. Ele tem uma dor química não inflamatória por manutenção tecidual. É uma subcategoria. Paciente 2, dor no mesmo lugar. Lombar irradiada para coxa. Com a entrevista que a gente faz, com a avaliação, com o exame físico, a gente identifica que a dor é química não inflamatória. Paciente 3, dor no mesmo lugar, só que a dor é química inflamatória. Nociceptiva química inflamatória. Paciente 4, dor neuropática central.
Paciente 5, dor neuropática periférica. Paciente 6, dor nociplástica aumentada. Paciente 7, dor nociplástica verdadeira. Paciente 8, dor crônica de origem indetectável. Vamos botar mais 2 pacientes. Paciente 9, radiculopatia. Paciente 10, aderência de raiz nervosa. Dor no mesmo lugar, pessoal. Todos os 10 pacientes têm dor no mesmo lugar. Paciente 11, estenose de canal lombar. Paciente 12, vamos lá, trauma em recuperação. Paciente 13, dor crônica pós-operatória com síndrome de falha cirúrgica. Paciente 14, articulação estruturalmente comprometida secundária a uma artrose grau 3. Falei de 14 pacientes, né? Salvo engano. Todos esses pacientes têm dor no mesmo local. Você acredita que todos eles vão receber o mesmo tratamento? Óbvio que não. Eu sei que todos eles precisam receber uma modalidade de tratamento. Esta modalidade é exercício físico. Agora, qual tratamento dentro da grande janela de exercício físico, a gente só vai descobrir sabendo qual característica esse paciente apresenta. Eu citei 14, mas só para você ter ideia, entre mecanismos de dor, subcategorias de dor, classificações diagnósticas e características clínicas, podemos ter para uma dor crônica 29 a 30 características diferentes. Então, se tivessem 30 pessoas com dor no mesmo lugar, existe a possibilidade de 30 pessoas receberem um tratamento através de exercícios em modalidades completamente diferentes. Eu sei que todos eles precisam de exercício, educação para autogerenciamento, mudança de estilo de vida e mudança de comportamento. Todos eles vão precisar disso. Alguns deles, de fato, vai ter que vir presencial para fazer terapia manual para controle da dor, vai ter que vir presencial para fazer acupuntura para controle da dor, vai ter que vir presencial para supervisionar exercício porque é um paciente que tem tontura crônica, cervicogênica, migrânia vestibular ou tem quadros de hipofunção vestibular que vão exigir que o atendimento seja presencial por causa do risco de queda. Um paciente vovozinho que tem a queda vai ter fratura, não vai poder ser online. Então, existem especificidades que vão trazer o seu tratamento corretamente para a modalidade presencial e outras especificidades que vão trazer o seu tratamento corretamente para a modalidade online. Mas o que eu quero que você entenda com esse vídeo é que se você está numa clínica ou num tratamento onde um profissional te oferece a mesma coisa e você vê que o paciente de lá está recebendo a mesma coisa e isso, você está fazendo provavelmente o tratamento incorreto e está ajudando o seu problema a se cronificar. É isso por hoje. Conhece alguém que sofre com dor crônica, dor na coluna, dor ciática, dor irradiada nos braços? Fibromialgia, enxaqueca, DTM. Conhece alguém? Encaminha esse vídeo. Curte, comenta, compartilha e assina o canal para não perder nenhum vídeo. Todos os dias tem vídeos novos aqui no nosso canal, no nosso Instagram. E se você tiver qualquer pergunta, comentário, crítica, sugestão, elogio ou recomendação de vídeo, sim, estamos sem criatividade. Fala para mim aqui nos comentários sobre qual tema você quer que eu fale no próximo vídeo. Se tiver qualquer um desses comentários para fazer, deixa aqui nos comentários, vou ter um prazer em responder. Ou vai lá no meu Instagram, que vai aparecer aqui embaixo também, e manda uma pergunta na caixinha de perguntas que ao longo do dia de consultório a gente para tirar sua dúvida através de vídeo, tá, pessoal? Todas as informações a respeito dos nossos serviços, tanto para profissionais quanto para pacientes, vocês encontram aqui embaixo na descrição, tá bom? Eu espero de coração ter feito você entender o que é um tratamento inadequado para esses tipos de dores e o que é um tratamento correto, tá bom, pessoal? O tratamento inadequado vai te colocar medo, vai te rotular diagnóstico, vai te condenar a não fazer mais determinadas atividades. E o tratamento adequado para dores crônicas desses tipos que eu te falei vai te encorajar, vai reduzir seu medo, vai melhorar seu enfrentamento, vai te deixar mais seguro, vai colocar as cartas na mesa sabendo quando é o nosso tratamento que resolve ou quando você vai precisar do nosso tratamento e ser encaminhado para outro profissional como médico da dor, como psicólogo especialista em terapia cognitivo-comportamental, como dentista especialista em dor orofacial. Então, o nosso tratamento adequado vai colocar sempre as cartas na mesa e te mostrar quais são as opções terapêuticas que você tem. O tratamento adequado vai sempre te dizer que ele tem início, meio e fim. O tratamento adequado, ele vai te dar um tempo para acabar o tratamento. Não vai ser indeterminado. Vamos fazer mais uma sessão, mais 10 sessões, mais X sessões. Não vai ser assim. O tratamento adequado vai te dar norte, vai te mostrar a luz no final do túnel e principalmente durante todo o processo, desde o começo